boa noite, amigos da SESC. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online da nossa Casa Espírita Suave Caminho. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa estar em todos os lares que nos acompanham nessa noite. Na noite de hoje, nós teremos a palestra com o nosso amigo Alex Chaves, que vai falar para a gente sobre o tema Pedro a Rocha. E eu vou começar, fazendo a leitura da nossa página de ambientação. Bem, a leitura da nossa página vai ser do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item é o item 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restas fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Bem, então, com essa mensagem de Pedro para a gente, vamos passar para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que nos assiste, aos mentores da Casa Espírita Suave Caminho. Agradecendo, primeiramente, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do Cristo para estudarmos os ensinamentos do Mestre. Que a luz do nosso amado Mestre Jesus e da espiritualidade amiga aqui presente possa intuir o nosso amigo Alex para que ele possa passar tudo que ele preparou para o ensinamento da noite de hoje com tanto carinho. Fica conosco, amado Mestre Jesus. Pedimos, assim, permissão para iniciar mais uma reunião, mais uma palestra online da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Alex, primeiramente, muito obrigada, tá? Por estar aqui conosco. A palavra está com você. Eu vou sair um pouquinho, mas qualquer coisa eu retorno, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado. O Alex é da Fundação Joana de Ângeles. Aí, se você quiser se apresentar também, fique à vontade, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Hein? Nada. Bom, então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nessa noite, que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida hoje.
Bom, então meu nome é Alex, como foi dito aí para quem não me conhece, né? Eu trabalho, né, na Fundação Joana de Ângeles, fica aqui em Rio das Ostras mesmo, no bairro Marileia. E hoje, né, tenho a honra de ter sido convidado, né, a felicidade de ter sido convidado para estar com vocês nessa noite, ainda que virtualmente, né? A gente, antes de começar a palestra, estávamos conversando aqui, né, sobre quando que, de repente, nós conseguiremos voltar a nos reunir nessa espírito, né? Quando que nós poderemos voltar a ter um próximo novamente? Esperamos que isso aconteça o mais breve possível, né? Embora a gente saiba que existem ainda etapas a serem vencidas, existe ainda um caminho a ser percorrido para que isso possa efetivamente acontecer, para que as coisas possam efetivamente voltarem a se harmonizar, a estar em harmonia e nós possamos confraternizar novamente, que é tão bom quando nós estamos juntos. Eu também sinto falta, gente. Eu tenho feito algumas palestras online, né? Tenho sido convidado por outras casas espíritas, né, para dar algumas palestras online, e não é a mesma coisa. É sempre um prazer, é sempre uma felicidade muito grande, uma honra muito grande aceitar convites de casas espíritas para falar sobre Jesus, para falar sobre figuras relacionadas a Jesus, como falaremos hoje, e não importa a maneira, né? Presencial ou online, como está sendo agora, não importa. Mas nós não podemos deixar de dizer que presencialmente é sempre muito melhor, né? A troca de energia, a troca de carinho, de boas vibrações, é sempre muito melhor. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre uma das figuras centrais do Evangelho, né? Sobre um dos apóstolos mais próximos de Jesus, um dos primeiros que Jesus convidou para o ministério, né? Convidou para espalhar a boa nova, que foi Simão Pedro. E quando eu, né, ouvi a página de hoje, e aí tinha ali uma citação de Pedro falando sobre amar, não é, intensamente, sobre essa necessidade de amar, e eu, que durante a leitura da página, eu estava pensando aqui, como essa figura mudou ao longo do tempo, né? Como Pedro, ao longo daquela sua encarnação ali, caminhando com Jesus, foi se lapidando e foi se melhorando. Quando nós falamos de Simão, e aí anterior a Pedro, nós estamos falando de um homem extremamente duro, um homem de temperamento muito arredio, muito teimoso, grosseiro até, porque a vida de Simão não havia sido uma vida de facilidades, muito pelo contrário, era uma vida de muito trabalho. A vida de Simão não era uma vida de riquezas, mas era uma vida de dificuldades materiais. A vida de Simão não foi uma vida cercada de muitas demonstrações de amor e carinho por parte dos seus pais, muito pelo contrário. Eles foram duros com ele porque é assim que eles entendiam a vida. E Simão, desde cedo, teve que aprender, não é, a trabalhar como pescador. Desde cedo trabalhou com seu pai, com seus irmãos, nos barcos de pesca. E assim, esse trabalho duro, no sol, não é, com as mãos, que deixavam as mãos extremamente feridas e calejadas, esse trabalho foi também moldando o caráter de Pedro. Foi também dando a ele as noções de humanidade que ele tinha, o trato com as pessoas. Então nós vemos o Pedro como um homem muito duro, mas também muito honesto. Sua palavra não voltava atrás. Mas também era difícil dele ser convencido ao contrário. Era um homem muito teimoso, era um homem que não sabia externar suas emoções. Um homem que tinha dificuldade em demonstrar gestos de carinho para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, seus outros familiares, porque a vida ensinou ele assim. E é esse homem que vai encontrar com Jesus na beira da praia, do lago de Genezaré, um lago gigantesco, né, conhecido também como o Mar da Galileia. E aí, gente, é interessante nós frisarmos nesse ponto. Vocês imaginem, era um dia em que Pedro e os seus companheiros de trabalho, de jornada, dentre os quais outros três apóstolos, me desculpem, Tiago, André
e João, que na época era também um jovem, João Evangelista. Pedro, juntamente então com esses seus companheiros, Tiago e André, que já haviam tido contatos com João Batista, já conheciam um pouco da Boa Nova, não é? Ou pelo menos já sabiam que João Batista dizia que estava preparando o caminho para a chegada do Messias. Tiago e André estavam com Pedro mais João, irmão de Tiago, pescando. E haviam passado a noite inteira pescando, gente. E isso é muito interessante, porque eles passaram uma noite inteira pescando e não haviam conseguido pescar absolutamente nada. As redes não haviam trazido nada para ele. E aí, inclusive, Pedro deixa para nós, sim, uma lição de perseverança, porque eles ficaram ali a noite inteira pescando, até o dia amanhecer pescando e não conseguiram nada. Será que nós teríamos essa mesma perseverança? Será que nós temos essa mesma perseverança na nossa vida? Aqueles homens tentaram todas as possibilidades que eles acharam necessárias, até que viram que não ia dar em nada e resolveram voltar. E quantas vezes nós desistimos na primeira barreira? E quantas vezes na nossa vida nós desistimos na primeira dificuldade, a gente se desanima, a gente deixa para lá, a gente vai embora? Porque nós não estamos acostumados a perseverar incessantemente. Aqueles homens estavam, aqueles homens perseveraram, ficaram ali a noite inteira, mesmo não conseguindo nada. E voltaram então. E viram então Jesus, um homem que eles não conheciam, nenhum deles conhecia Jesus, como eu falei anteriormente. Tiago e André conheciam João Batista, que já havia falado para eles sobre o Messias, mas não havia dito o nome do Messias. Não havia nem descrito como era o Messias. Eles não sabiam quem era aquele homem. Mas viram. E Jesus está ali na beira da praia olhando para eles. E eles estão vindo com seu barco para atracar, para ir embora para as suas casas. Muito frustrados, eu tenho certeza disso. Muito frustrados. E eles então veem aquele homem que grita para eles: meus amigos, voltem para o mar e agora joguem a sua rede de pesca do lado direito do barco. E aqueles homens não entendem bem o que aquele cara está querendo dizer, o que esse homem está querendo dizer. A gente não sabe nem quem ele é, a gente nunca viu ele pescando. Ou seja, nenhum pescador experiente ele deve ser, porque se fosse nós já o conheceríamos, já teríamos encontrado com ele em algum momento. Quem é esse homem? Mas quando nós falamos de Jesus, gente, meus amigos, quando nós falamos do Messias, nós estamos falando de alguém que emite um magnetismo pessoal, uma energia magnética muito forte. E que era impossível para aqueles homens resistir a essa força magnética de Jesus, a essa energia que emanava dele. Mesmo contrariados, mesmo com muita vontade de desistir, eles não conseguiram dizer não àquele homem. E resolveram fazer o que ele estava pedindo, o que ele estava falando para que eles fizessem. Tal era a energia de Jesus. Imaginemos a gente, quando a gente conhece, às vezes, uma pessoa que nós nunca vimos, a gente está conhecendo, vendo a pessoa pela primeira vez, e às vezes a gente olha para ela e aquela pessoa não precisa abrir a boca, a gente não sabe nem o tom de voz que ela tem, mas ela nos passa algo bom, ela nos passa uma coisa diferente, uma boa impressão. E não só para nós, passa para uma série de outras pessoas, é o que nós chamamos de uma pessoa carismática, que tem já o carisma em si, é a sua energia que transcende e afeta aquelas outras pessoas. Agora, imagina isso com Jesus, né? Imagina isso num ser, num espírito da grandeza espiritual de Jesus, em alguém que já, um espírito crístico como Jesus, governador espiritual desse planeta, provavelmente dessa galáxia inteira. Imagina como não era nele essa energia. E foi essa energia que fez com que Pedro e os outros apóstolos, que ainda não eram apóstolos, obviamente, voltassem ao mar e jogassem a rede no lado direito do barco, como ele havia pedido a eles que fizessem. E qual não foi a surpresa deles quando as redes se encheram de peixes? Mas muitos peixes, quase arrebentaram de tantos peixes. Tantos peixes eram que eles tiveram que pedir ajuda
aos pescadores de outras embarcações próximas que tiveram que pular para o barco deles para ajudá-los a puxar a rede para a volta do barco, para dentro do barco. E eles ficaram maravilhados. E foram para a praia, atracaram o barco e foram falar com aquele homem que ali estava. E qual também não foi a surpresa deles quando aquele homem os olhou nos olhos, olhou para cada um deles e disse: vem comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Era o convite de Jesus ao trabalho. Você que está me assistindo aí agora, né? Você que eu não estou conseguindo ver o rosto nesse momento. Quantos convites de Jesus para o trabalho no bem você já recebeu? Quantas vezes Jesus já te convocou para o trabalho no bem? Quantas vezes Jesus já pediu a sua colaboração? E quantas vezes você aceitou esse convite? Quantas vezes você disse sim para Jesus? E eu não estou falando isso para que você fique culpado, para que a gente se sinta culpado se de repente não aceitou. Sempre é tempo de aceitar os convites de Jesus. Não importa, sinceramente, quantas vezes Jesus te convidou para o trabalho. Eu respondo para você infinitas vezes, muitas vezes já nesta encarnação, não estou nem falando de outras, não. Nesta encarnação, infinitas vezes você já foi convidado ao trabalho com Jesus. E esse é o momento de aceitar esse convite. Nunca é tarde para aceitar o convite para começar a trabalhar com Jesus. Não se preocupe com as vezes em que você negou. Nós somos seres humanos, somos falhos, estamos em processo de aprendizado, em processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. Então, sinceramente, não importa para nós quantas vezes você já negou esse convite. Agora, importa sim saber que a partir de agora, nós precisamos procurar não negar mais. Nós precisamos cada vez mais nos empenharmos para aceitar os convites de Jesus. Porque eles são valiosos, gente. Quando nós aceitamos o trabalho com o Mestre Jesus, nós estamos firmando um acordo de cooperação com a obra de Deus nesse mundo. E aqueles homens ali aceitaram e passaram a caminhar com Jesus. Ao longo do tempo, à medida em que eles foram caminhando com Jesus, e aí nós estamos falando especificamente de Pedro, que depois de passar a caminhar com Jesus, Jesus lhe dá esse apelido, né, o chama de Pedro, a rocha. Tal a firmeza de caráter demonstrada por Pedro. Porque notem que Jesus via muito além do que as outras pessoas podiam enxergar em qualquer um daqueles homens ali, principalmente em Pedro. Quando as pessoas olhavam para Pedro, viam teimosia. Jesus via caráter firme. Quando as pessoas olhavam para Pedro, viam dureza, robustez. Jesus via verdade, via fé inabalável. Quando as pessoas olhavam para Pedro, viam um homem chucro, sem instrução, muito forte para o trabalho na rua, mas sem nenhuma instrução. Jesus via um trabalhador incansável que iria se dedicar ininterruptamente à causa no bem. É isso que Jesus via quando olhava para Pedro. Diferente de todas as outras pessoas. E Pedro, então, é chamado de a rocha. Né? Simão é chamado de Pedro, a rocha. E vai, então, passar a conviver com Jesus, a aprender com ele, a estudar as parábolas que Jesus lhes falava, a entender o reino de Deus. Vai aprender a pregar. Mas Pedro precisava passar por outras transformações. Pedro precisava passar por profundas transformações interiores. E Jesus é o melhor professor de todos. Não há professor mais paciente, mais amoroso, mais carinhoso do que Jesus para ensinar para Pedro. E muitos foram os momentos de ensinamento de Jesus. Alguns que são marcantes para nós, porque estão lá no Evangelho, mas que vários, né, estão no Evangelho, mas alguns nos marcam de maneira mais forte do que outros. Conta lá no Evangelho que Pedro chega para Jesus, certa noite, Pedro tem um encontro na rua, certa vez, não é? Pedro tem um encontro na rua com 2 cobradores de impostos.
que cobram dele a quantia dos impostos, mas cobram de maneira muito rude, cobram de maneira muito desdenhosa, muito covarde, muito cruel, inclusive fazendo algumas insinuações acerca da honestidade do próprio Jesus e Pedro, que era um homem de pavio curto, era um homem nervoso por natureza, perdia fácil a cabeça. Por isso eu gosto tanto de Pedro, gente. Pedro é muito parecido com a gente. Tem atitudes muito parecidas com a que nós temos normalmente também. E Pedro, então, ficou irado com aquilo, ficou muito chateado com aquilo. E ele volta, então, para casa, à noite, já de madrugada. E quando ele chega lá, todos estão dormindo, menos Jesus, que está ali, à espera dele. Com certeza está ali Jesus à espera dele. E ele senta-se com Jesus e começa a conversar. E conta tudo aquilo que havia acontecido com ele. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, mas Pedro, é preciso perdoar. E notem, quando Jesus fala para Pedro, é um parêntese que eu faço. Quando Jesus fala para Pedro que é preciso perdoar, Jesus não está falando de perdoar única e exclusivamente aquele que nos ofende. Jesus não está falando só que Pedro tinha que perdoar aqueles dois homens que foram tão rudes com ele, tão covardes e cruéis com ele. Na verdade, Jesus está falando para Pedro principalmente perdoar a si mesmo, porque Pedro havia tido sentimentos e pensamentos e sensações muito ruins com relação àqueles homens. E Jesus sabia disso, que Pedro estava se sentindo culpado, estava se sentindo mal por não ter conseguido controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então Jesus vai falar para ele, Pedro, é preciso perdoar. E Pedro então faz, não é, a famosa pergunta para Jesus, mas quantas vezes eu preciso perdoar, meu mestre? Até 7 vezes? E Jesus vai olhar para ele e falou assim, não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Gente, olha só que fantástico. Olha só que maravilha, né? É Jesus dizendo que nós temos que perdoar sempre, não só aqueles que nós julgamos naquele momento nossos algozes, mas principalmente a nós mesmos, que somos os maiores prejudicados pelas más ações que tomamos, porque elas reverberam em energia negativa, que acabam atravancando a nossa vida, não nos permitem continuar o nosso processo de evolução. E essa evolução ela só vai continuar quando nós conseguirmos nos livrar das amarras da culpa, das amarras do pecado, que já nem deveriam mais fazer parte de nós. Joana de Ângeles fala que culpa e pecado são 2 palavras que deveriam ter sido excluídas do nosso vocabulário. Porque elas só nos prejudicam, só nos fazem mal. E Jesus fala isso para Pedro. E a partir desse momento, quando Pedro ouve essas palavras, algo muda dentro dele. E o seu processo continua. E o seu processo de melhora, de evolução, de desenvolvimento prossegue. Até que um belo dia, está Jesus, mais uma vez, à beira do lago de Genezaré, um pouco mais afastado, num pequeno monte, pregando. E os apóstolos, né, e eles tinham uma programação, juntamente, Jesus e os apóstolos, me desculpem, tinham uma programação de atravessarem o lago de Genezaré e irem até a outra margem do lago, era uma distância extensa, atravessariam, obviamente, de barco, para que eles pudessem também pregar para o povo da outra margem do lago, do outro lado do lago, do Mar da Galileia. E Jesus então fala para os apóstolos subirem no barco e irem na frente. Sim. E os apóstolos ficam meio contrariados, Jesus, vão, depois eu dou um jeito de encontrar com vocês, e eles aceitam, eles vão. Eles já estão navegando já há um certo tempo, e de repente eles vêm ao fundo, algo estranho, eles não conseguem divisar. E aquilo que eles estão vendo, né, aquela imagem, aquela figura que eles não sabem o que é, vai se aproximando. Eles começam a ficar com medo, é um fantasma, meu Deus. E quando eles percebem, é Jesus que vem andando sobre as águas. Jesus então fala para ele, meus amigos, não temam,
sou eu, Jesus, estou vindo ao encontro de vocês. E eles ficam extremamente admirados com aquilo. E Pedro então diz, Senhor, se és tu, faça-me ir ao seu encontro. E é o que eu falo de Pedro ser tão parecido conosco. Quantas e quantas vezes nós também já quisemos testar a Jesus? Quisemos testar a Deus. Não, porque se realmente tal coisa for boa para mim, que aconteça isso, isso e isso. Quantas vezes isso já não aconteceu? E Deus não está aqui para ser testado, ele não precisa disso. Jesus tampouco precisa ser testado. Eles precisam sim que nós confiemos nele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Sim, está lá, é o primeiro mandamento, né? Amarás ao teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Amar a Deus significa também, muitas vezes, aceitar alguns desígnios que tem na nossa vida, desígnios esses que muitas vezes nós não entendemos, mas que nós conseguimos, através do nosso intelecto, vislumbrar, que são úteis e necessários para nós naquele momento. E não ficar testando a Deus, não ficar testando a Jesus. Eu aqui não estou falando de fé cega, tá, gente? Eu não estou aqui falando de simplesmente acreditar sem entender. Muito pelo contrário, a doutrina espírita fala sobre fé raciocinada. E quando nós falamos de fé raciocinada, significa entendermos que existem coisas que simplesmente são. E nós não temos como mudar isso. Elas são. Meu raciocínio, por mais que eu reflita, por mais que eu tente fugir daquela situação, por mais que eu tente outras saídas, mas a minha mente, a minha razão me diz, não adianta. Nesse momento, o que a gente pode fazer é passar por isso, é aceitar isso da melhor forma, passar por isso, caminhar e buscar ser cada vez melhor após passar esse momento. Você acha que nenhum de nós gostaria de descobrir a cura para a Covid-19? Claro, todos nós gostaríamos, mas esse é o momento que nós precisamos passar. As coisas simplesmente são. Essa doença está aí, está posta no mundo. E nós precisamos aprender a passar por isso. Não adianta eu me desesperar, não adianta eu correr. Mas o meu raciocínio me diz que nesse momento não tem mais nada que possamos fazer. Senão nos cuidar, ajudar a cuidar de quem nós amamos e seguir em frente a nossa vida da melhor maneira possível, tentando nos adaptar a esse momento que vai passar que é passageiro, mas que requer neste momento que nós aceitemos essa situação e tenhamos paciência. Mas Pedro não fez assim, né? Fez como nós fazemos muitas vezes. Pediu uma contrapartida de Deus. Jesus, só acredito que é você, que é o Senhor, se eu puder ir até aí. E Jesus fala, vem Pedro, vem ao meu encontro. E Pedro vai, pula do barco e caminha sobre as águas e começa a caminhar. De repente, eu tenho certeza, isso não está escrito no Evangelho, mas de repente Pedro tem um estalo. É como se ele acordasse de um transe e ele olha e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz um treinamento em São Paulo uma vez, gente, fui fazer um curso, não era profissional, e é um treinamento que chamava treinamento de alto impacto. E uma das técnicas desse treinamento, uma das coisas que nós fizemos ali nesse treinamento, foi andar em brasa quente, gente. Eu passei por cima de brasa quente. E realmente não queima os pés. Não queima. Eu não queimei nada. Mas uma das orientações que eles nos davam era essa. Não olha para baixo. Quando passar, passa olhando para frente. Porque se você olhar para baixo, você vai quebrar o seu estado mental de confiança, porque você vai perceber que realmente está pisando em brasa quente e vai queimar seus pés. É impressionante, tá, gente? Porque realmente comigo não aconteceu nada. Eu passei e não me queimei. Gente, isso é fantástico. E não aconteceu com ninguém. Não tivemos nenhum tipo de acidente, né, nesse dia. Mas Pedro, eu tenho certeza que nesse momento ele deve ter olhado para baixo e percebeu, peraí, eu estou andando em cima da água. E aí ele começou a afundar e ficou desesperado. Como acontece conosco muitas vezes, né? A gente vai enfrentar determinada situação e a gente, no primeiro momento, a gente se enche de confiança, se enche de coragem.
Mas à medida em que a gente vai adentrando essa situação, vai vivenciando esse problema, a gente começa a perceber que as coisas não estão, as coisas não são como nós imaginamos. Mas como que não são? Claro que são. Se nós encararmos as situações com coragem, com confiança, a gente consegue passar por elas. Mas a nossa fé vacila, breca, e a gente acaba se afundando na água, assim como Pedro também se afundou. E Jesus foi lá, resgatou ele e falou: homem de pouca fé. E eles seguiram viagem e passaram ainda mais um tempo aprendendo com Jesus, buscando a compreensão desse reino de Deus, até que um dia é chegada a hora, é a última ceia. E Jesus, então, primeiramente, lava os pés de seus discípulos, e Pedro não quer que ele lave. E Jesus fala para ele: Pedro, mas se eu não puder fazer isto com você, não poderás estar comigo, não poderás entrar comigo e sentar à mesa no reino dos céus. E Pedro então permite que Jesus lave seus pés. Era um exemplo que Jesus estava dando para os seus apóstolos naquele momento, para que eles, naquela hora, pudessem verdadeiramente entender que o verdadeiro sentido da vida é servir. Sim, em todos os momentos da nossa vida. Nós somos bem-sucedidos quando decidimos servir. Tá? E isso, gente, é em qualquer coisa, inclusive na nossa vida profissional. Se eu sou um corretor de imóveis, um exemplo, tá, gente? Eu não sou corretor de imóveis, mas se eu sou um corretor de imóveis, eu resolvo que eu vou ser um corretor de imóveis, que eu vou ajudar os meus clientes a fazerem bons negócios quando quiserem alugar ou comprar um imóvel. Eu vou mostrar para eles os melhores imóveis, nas melhores condições. Porque eu estou querendo ajudar aquele cliente, estou querendo que aquele cliente, que aquele homem ou aquela mulher que me procura, tenha o melhor tratamento possível e consigam fechar o melhor negócio possível. Então, eu estou imbuído do sentimento de servir aquele cliente. Eu vou fazer um excelente atendimento. Aquele cliente vai fechar um excelente negócio. Automaticamente, quando aquele cliente souber de outros amigos, outras pessoas que queiram também fechar negócios imobiliários, aquele cliente vai pedir que eles me procurem. Porque já sabe que eu, como corretor, procuro sempre fazer o melhor pelos meus clientes. A matemática é muito simples, gente. Então, se eu trabalho num restaurante, eu sou o dono do restaurante, eu trabalho no restaurante, e eu atendo bem aos clientes que vão ali almoçar ou jantar no meu restaurante. Obviamente, aqueles clientes vão voltar e vão levar outras pessoas, porque eles são bem servidos ali onde eu trabalho. Porque eu estou imbuído do espírito de servir. E isso, gente, é em todos os campos da nossa vida. E Jesus estava ali dando esse exemplo a eles. Um exemplo de humildade, de servidão. Não é? A nossa vida é assim. Quando nós, de fato, buscamos ajudar as outras pessoas, nós também somos ajudados. E Jesus estava ali mostrando isso para eles. E ao longo do jantar, quando Jesus anuncia que seria traído por um deles, e todos começam aquele alvoroço, burburinho, e Jesus fala, não, e Pedro fala, desculpe, não, de maneira alguma, eu jamais te trairei. Ele é do engano, não é? Jesus vai dizer para ele, Pedro, essa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, obviamente, deve ter pensado ali naquele momento, Jesus, coitado, não vou fazer isso, é ruim, hein? Não vou deixar Jesus de maneira alguma. E eles vão, então, para o Jardim das Oliveiras. E Jesus vai dar mais uma lição para eles. Porque vai Pedro, Tiago e João. Só eles 3. E Jesus pede que eles fiquem ali, num determinado local, que ele vai um pouco mais à frente, vai ficar um pouco mais afastado para orar. E pede que eles orem com ele. E vai Jesus e fica lá, durante 1 hora, orando. E quando ele volta, encontra os apóstolos dormindo. Igualzinho acontece com a gente quando a gente vai fazer prece antes de dormir, principalmente se deitar, gente. Começou, querido Deus, dorme. É sempre assim. Já no querido Deus a gente dorme. E os apóstolos também dormiram logo. E Jesus volta e fala, mas meus amigos não conseguem vigiar 1 hora comigo?
vigiai e orai para não cairdes em tentação. E volta Jesus para orar. E essa cena se repete por mais 2 vezes. Então, por 3 vezes, Jesus vai e volta e pede que eles orem com ele. Pede que eles estejam ali com ele em oração. Até que Jesus é preso pelos soldados do Sinédrio, é levado a julgamento. E aí todos nós conhecemos bem o que aconteceu durante esse julgamento, um julgamento armado, testemunhas compradas, que inventaram mentiras, que inventaram histórias para que Jesus fosse julgado, fosse condenado, fosse preso, não é? E Pedro vai de madrugada. Durante esse julgamento, ele vai ficar ali no pátio do Sinédrio, do tribunal da raça judaica, para saber o que está acontecendo. Para entender o que vai acontecer com Jesus. Quando de repente uma mulher olha para ele e fala: mas você não é um seguidor de Jesus? Você não estava seguindo o Nazareno? E ele fala: não, a senhora está enganada, não sou eu. Daqui a pouco uma outra mulher: é você sim, eu vi você caminhando com ele, eu vi você comendo com ele. Você é um seguidor do Nazareno, você é um seguidor de Jesus. E Pedro mais uma vez vai dizer: não. Está enganada, mulher, não sou eu. Até que um homem ouviu pela 3ª vez: é você sim, eu te vi caminhando com ele várias vezes. Você é um seguidor do Nazareno. E Pedro então fala pela 3ª vez: vocês estão loucos, eu nem conheço esse homem, não sei do que vocês estão falando. E de repente o galo canta. E Pedro se lembra de Jesus falando que ele o negaria 3 vezes. A gente fica imaginando o que não passou na cabeça de Pedro nessa hora. Os sentimentos se misturando, as emoções, a culpa caindo sobre ele como um martelo, como um bate-estaca, dilacerando sua alma. E Pedro vai embora. Eu imagino gente arrasado, porque não havia conseguido perseverar. E a gente não pode culpar Pedro que não, porque provavelmente todos nós, eu pelo menos, teria tido a mesma reação que ele. Estava com medo, ele não queria ser preso também, ele estava com medo. E ele agiu por instinto, agiu por impulso. Então, quando Jesus disse que ele o negaria, Jesus não estava simplesmente adivinhando o futuro, mas estava dando mostra do seu profundo conhecimento da alma humana. O ser humano é assim. Muitas vezes a gente, embora já tenha um intelecto, né, desenvolvido, nós agimos muito mais por impulso, muito mais por instinto, do que seguindo uma linha de raciocínio. Pedro estava agindo por impulso, estava agindo por instinto. E assim ele fez. Mas isso não impedia a culpa, não impedia o remorso, não impedia a raiva que ele estava sentindo por si mesmo. E ele vai. E Jesus, então, é condenado à morte, depois é crucificado a mando de Pôncio Pilatos. E ao 3º dia, Maria Madalena vai encontrar com eles, toda feliz e radiante, dizendo que havia visto novamente o Salvador. E que ele estava vivo, havia ressurgido dos mortos, como havia dito que faria. E Pedro não acreditou nela. É o orgulho, ainda falando alto. Pedro é um homem que tem que aprender muitas lições, assim como nós também temos, né? Pelo menos nessa época, tá, gente? Hoje em dia, o nível espiritual de Pedro é gigantesco. Mas nessa época, pelo menos, Pedro tinha que aprender ainda muitas lições para se tornar o grande apóstolo que ele se tornou. Porque é o orgulho falando alto. Eu, que era o apóstolo mais próximo de Jesus, eu fui o primeiro, fui um dos primeiros. Eu caminhei com ele esse tempo todo. Jesus não apareceu para mim, vai aparecer para você, vai aparecer para essa mulher aí. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas e quantas vezes o orgulho não fala mais alto no nosso coração e nós nos julgamos superiores aos outros, nos mais variados ambientes que frequentemos? E com Pedro não foi diferente. Mas depois Jesus voltou e Pedro viu que era verdade, que Jesus havia ressurgido. Mais um remorso para a conta de Pedro. E Jesus ainda passou com eles, pelo menos é o que está nos evangelhos, né? 40 dias depois que ressurgiu, né? Depois de sua crucificação, do seu ressurgimento,
40 dias, ensinando a eles ainda valiosas lições sobre a vida ao longo desses 40 dias, até que ele voltou ao plano espiritual. E quando foi voltar ao plano espiritual, Jesus chama Pedro e o faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele e diz: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu daria minha vida por ti. E nesse momento Pedro está falando a verdade. O resquício da covardia já não tinha mais nele. Só o remorso e a culpa. E Jesus então olha para ele e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Passa-se mais alguns minutos, segundos, minutos, e Jesus olha novamente, diretamente nos olhos de Pedro, e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro já fica um pouco assustado, fica um pouco espantado e fala: Senhor, já te disse, tu sabes que eu te amo mais do que tudo? Darei a minha vida por ti. E Jesus então olha para ele, sereno, como sempre diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Passam-se mais alguns segundos, mais alguns minutos, e Jesus, novamente olhando para Pedro, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro já fica chateado. Nossa, o Senhor está duvidando de mim. Logo eu, que estive com ele esse tempo todo, eu sei que eu errei, mas, né? Está duvidando de mim. E Pedro, já meio chateado, meio triste, fala: Senhor, eu te amo mais do que tudo no mundo. A minha vida é sua, Senhor. Então, Pedro, disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Gente, isso é tão interessante, essa jogada psicológica, não é, que faz Jesus com Pedro. Porque notem, em PNL, Programação Neurolinguística, há algo que é chamado de reforço positivo. Ou seja, para cada citação negativa, você tem que fazer um reforço positivo. Para cada crença que você tem negativa sobre si mesmo, você tem que fazer um reforço positivo. Então, se você se considera uma pessoa preguiçosa, você chega na frente do espelho e começa a dizer, não é? Eu sou ativo. Eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu não deixo para depois. Se você se considera uma pessoa mentirosa, por exemplo, você vai chegar na frente do espelho e vai dizer: eu digo a verdade, eu sou sincero. Se você se considera uma pessoa rude, você vai dizer: eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa delicada. É o reforço positivo. E Jesus já estava usando essa técnica com Pedro. Isso há mais de 2000 anos atrás, para a gente entender a grandeza, né, desse espírito de Jesus. Programação neurolinguística é uma técnica relativamente nova, se a gente for comparar com o tempo que tem que Jesus passou na Terra. É um estudo novo, né? Essa programação, essa PNL, é um estudo novo, mas Jesus já aplicava técnicas de PNL já há mais de 2000 anos atrás. Quando fez Pedro fazer uma afirmação de amor, anulando cada negação, cada negativa que ele havia tido há um tempo atrás. Então, para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus faz com que Pedro reafirme seu amor por ele. Para que então o efeito seja anulado e Pedro possa se libertar daquele sentimento de culpa que o estava consumindo. Gente, isso é fantástico. Jesus volta ao plano espiritual e Pedro, então, vai se tornar o grande apóstolo que ele esteve destinado a ser desde o início. Vai fundar a Casa do Caminho, que era uma instituição beneficente que acolhia pessoas de todas as partes, ficava ali nos arredores de Jerusalém, não importava se eram homens, mulheres, idosos, jovens, leprosos, prostitutas, não importava nada. Qual a condição física, condição de saúde, condição financeira de cada pessoa que ali estava, status social, não importa. Pedro a todos acolhia. Depois disso, Pedro vai ter um papel fundamental na aceitação do grupo, né, de Paulo de Tarso pelo grupo. Paulo, depois de convertido, teve muitos problemas com os cristãos que não acreditavam na sua conversão, e Pedro vai ser um mediador, vai ser a pessoa que vai tentar encontrar um meio termo, um acordo,
para que as partes se conhecessem, convergissem, se encontrassem e colaborassem mutuamente. Então, ele tem um papel fundamental também na grande obra e no grande trabalho de Paulo de Tarso. E, por fim, Pedro vai para Roma, depois que Paulo é preso, deportado, mandado para Roma para ser julgado por Nero. Pedro resolve para lá também ajudar Paulo a fundar as primeiras igrejas cristãs em Roma, as primeiras comunidades cristãs em Roma. E chegando lá, não é? Depois de muito trabalho, de uma vida dedicada ao trabalho, Pedro vai ser preso, porque nessa época o governador Nero era o governador de Roma. E ele resolve colocar fogo em Roma para fazer surgir uma nova Roma, um novo lugar, um novo ambiente. Mas o tiro sai pela culatra, ele acaba se prejudicando. E ele coloca a culpa dos cristãos. E Pedro, então, é preso em Roma. E é condenado à morte pela crucificação. Mas como último testemunho da sua transformação, como último testemunho da sua coragem, da sua fé, Pedro diz que não merece morrer como Jesus morreu. Não era digno de morrer como havia morrido o Messias. E Pedro, então, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para que não precisasse, para que não morresse como Jesus havia morrido. E assim é feito. E Pedro coloca um ponto final naquela sua encarnação em Roma, dessa maneira. Então nós vamos perceber que nós estamos falando de um homem que passou por diversas transformações ao longo da sua vida, um homem muito próximo a nós, que tinha atitudes muito humanas. Não era um santo, não era um perfeito, longe disso, mas um homem que teve como grande virtude uma fé inabalável e, principalmente, a perseverança de nunca desistir de melhorar. Então, que nessa noite Jesus possa nos abençoar grandemente. Eu quero muito agradecer mesmo pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Nosso tempo já está se encerrando. Então, antes de se encerrar, eu quero agradecer muito a Deus por nos ter criado, nos dar essas oportunidades de encontro. Agradecer a Jesus por ser o modelo e guia para as nossas vidas sempre. A espiritualidade maior pela inspiração dessa noite. A direção da casa pelo convite, muito obrigado. E a vocês que estão assistindo aqui essa palestra hoje, ou vão assistir, ou a quem vai assistir depois também, muito obrigado. Que Jesus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. E eu reitero o que eu falei no início, eu espero que em breve possamos nós estarmos juntos novamente, presencialmente, buscando o encontro que é tão necessário para nós, não é? Buscando o carinho, buscando o afeto que nós tanto gostamos. Muito obrigado aí, Rose, Márcio, eu que agradeço sempre. Que assim seja, graças a Deus. É muito bom o estudo. Obrigado. Agradecemos, né, muito tudo que você trouxe para a gente refletir, né, sobre a personalidade de Pedro. Maravilhoso. Todas as informações, né, que a gente teve essa noite para a gente pensar, né, nessa trajetória desse apóstolo tão grandioso que seguiu Jesus com tanto amor, né, embora tivesse imperfeições, mas ele prosseguiu ali com muito amor ao Cristo. Muito Sim. Bom. Obrigada. Obrigado. Queria agradecer novamente pelo estudo. Alex, espero que você venha mais vezes para poder trazer os seus estudos aí para a gente. Muito obrigada. Sempre que for convidado. Obrigada. Sim. Vou botar mais um comentário aqui, que é da Valéria. Né? Obrigada por compartilhar, realmente. Muito bom. Eu que agradeço. Bem, vamos então prosseguir, antes da gente encerrar, só lembrando alguns avisos da casa, que a casa tem um atendimento fraterno online, né? Então, aqueles irmãos que estiverem precisando, sentindo a necessidade de conversar sobre suas angústias, algum problema que esteja passando, a casa mantém, né, alguns tarefeiros atendendo essas pessoas online.
E aí tá lá, todas as informações estão no Instagram da casa, né, que é @cesuavecaminho, e os atendimentos ocorrem às quartas e sextas, das 16 às 18, às quintas, das 18 às 20, e nos demais dias, de 17 às 19. Então, se alguém estiver precisando conversar, contem com esses tarefeiros da casa. Um outro aviso é que a Casa Espírita também mantém, né, o seu trabalho de assistência social, continua recebendo as doações de mantimentos. O nosso amigo Márcio e a Rose ficam lá na casa às terças e quintas, no final da tarde, entre 16 e 18 horas, recebendo essas doações. Então, aqueles que puderem ajudar com as contribuições, puderem doar, porque é muito importante nesse momento a gente manter esse trabalho para essas famílias que são assistidas pela casa, né? Mais do que nunca, com todo esse momento difícil que a gente está passando. Bem, e também, já aproveitando para a gente divulgar o livro, né, avisar que a nossa livraria ela continua com trabalho online. Quem tiver interesse de pegar livro emprestado ou de adquirir alguma obra, pode entrar em contato com a Renata, que é responsável. Os contatos estão lá no Facebook da Casa Espírita Suave Caminho, e também algumas informações podem ser encontradas no Instagram. Tá? Bem, a gente sempre faz a divulgação de um livro, né, a indicação de um livro para divulgar a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Aqui o objetivo não é vender livro, mas sim estimular a leitura das obras espíritas. E hoje, um pouco inspirada até na casa do nosso amigo Alex, né? Eu trouxe um livro aqui que é a psicografia de Joana de Ângeles, né? Feita pelo Divaldo. Então, a indicação do livro é O Homem Integral, esse livro, né? Psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E esse livro eu trouxe porque ele traz, né, vários ensinamentos, várias colocações, né, da Joana sobre nossas angústias. Então, é uma série dentro da área de psicologia espírita, onde ela vai trabalhar aqui várias emoções que são nossas, né? Emoções como medo, fobias diversas, angústias, a importância do autoconhecimento para superar essas aflições, essas angústias, e ela dá aqui o passo a passo de como vencer, né? De como controlar, harmonizar e equilibrar as nossas emoções para nos tornarmos o que ela chama de homem integral, ou seja, de acordo, homens coerentes com a doutrina moral do Cristo. Então, é muito interessante esse livro, para quem quiser conhecer, da Joana. Bem, então, eu vou finalizar, né, a nossa reunião de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Alex,